Graça e paz, seja bem-vindo à nossa aula de número 4 do Seminário de Voluntariado. Esse é um seminário focado no desenvolvimento, no aperfeiçoamento dos voluntários da igreja, da empresa, da associação, da sua instituição. E nós estamos, ao longo dessas aulas, tentando de alguma forma contribuir para que você seja um voluntário melhor, para que você seja um obreiro melhor, uma obreira melhor. Então, que Deus te abençoe. Antes de prosseguirmos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá um like nos nossos vídeos e também ativa o sininho para receber as nossas notificações. Isso é muito importante. Ao longo da gravação, você pode também fazer aí o teu comentário, fazer a tua pergunta e nós vamos tentar te responder da maneira que pudermos. Essa é a aula 4. Se você perdeu as outras 3, você pode voltar um pouquinho, assistir as 3 aulas anteriores e assim alcançar e não perder o que nós chamamos de o fio da meada para você poder participar de maneira integral do nosso seminário. Deus te abençoe. Nós vamos continuar, gente, e agora, depois de termos falado do aspecto teórico do voluntariado, nós vamos falar um pouco sobre o aspecto prático, sobre o dia a dia, sobre as questões mais práticas do nosso exercício ministerial. Queria que você prestasse muita atenção e aí nós vamos juntos então. Voluntariado, eu nasci para isso. Todos nós fomos vocacionados por Deus para servirmos. O ser humano, ele nasceu para servir, para abençoar, para de alguma forma contribuir com o bem-estar de outras pessoas. Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5, olha que coisa linda. Tenham em vós, ou tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós já falamos anteriormente sobre o exemplo de Jesus. E agora, Paulo, ele fala para nós que nós devemos ter a mesma forma de pensar que Jesus tinha. Essa metanoia, essa mudança de paradigma na mente é muito importante para aqueles que decidem servir no reino de Deus. Qual era a maneira de pensar de Jesus? Nós precisaríamos observar lá o texto de Filipenses capítulo 2. O texto diz para nós que nós precisamos pensar como Jesus. Por quê? Jesus, sendo Deus, ele não teve nenhuma vaidade, nenhuma usurpação de querer ser Deus, de querer continuar sendo Deus. Ele era Deus, mas abriu mão de ser Deus. Ele abriu mão de ser Deus e se humilhou. Por que ele se humilhou? Porque ele se tornou homem. E uma divindade se tornar ser humano é uma humilhação. E Jesus, ele abriu mão da divindade, veio até o mundo, se tornou servo, tomando a forma de homem. Ele se tornou servo como ser humano, ou seja, ele assumiu a identidade humana para servir. E aí, sendo achada na forma de servo, ele serviu até o ponto de morrer. E morrer na cruz. Não é só deixar de ser Deus. Não é só se tornar homem. Não é só se tornar um homem que serve. Não é só servir em algumas coisas. Mas é servir até ser capaz de morrer, se for necessário. Desafio. Pensar como Jesus é um desafio de todos nós. Pastor, então eu vou ter que chegar ao ponto de morrer, se for preciso. Mas para servir, nós devemos estar prontos até morrer, se for necessário. Jesus é o nosso exemplo. Lucas 10, 45, nós já lemos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Todos nós nascemos para servir. E precisamos assumir essa identidade. E aí, quando nós falamos de servir, nós vamos pensar num texto que é Lucas capítulo 10, onde nós vemos 3 pessoas, 3 grupos representados, numa situação que retrata o nosso dia a dia. Lucas 10, 31, acontece que um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado
da estrada. Só para te atualizar, Lucas 10 conta a história de uma pessoa que estava viajando, estava descendo de Jerusalém, indo para Jericó. Essa pessoa foi assaltada, essa pessoa foi maltratada, ela apanhou e deixaram ela quase morta no chão. E ela ficou ali como ficam moribundos, né? Pessoas na beira da estrada. Na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, nós vivemos no subúrbio, e nos subúrbios do Rio de Janeiro, talvez na sua cidade também seja assim, nós temos muita gente hoje, dependentes químicos, gente que foi abandonada pela família, gente que quebrou na vida, que moram na rua. E às vezes nós passamos pelas pessoas na rua e nós, desumanos que somos, taxamos as pessoas. Nós rotulamos as pessoas. E é muito comum, aqui no Rio de Janeiro, nós passarmos por alguém que está dormindo na calçada e dizemos, tem um cracudo ali. Cracudo é a pessoa que fuma crack. E isso é uma desumanidade, porque nem todo mundo que dorme na calçada é cracudo. Nem todo mundo que mora na rua é bandido ou é um viciado. Há muitas pessoas que sim, são viciados, são cracudos, são gente que não quer mudar de vida. Mas muitas pessoas estão na rua por não terem outra opção, por não terem outra maneira de reagir. Gente que foi assaltada na vida, gente que foi abandonada, gente que destruiu, que teve um casamento destruído, uma família destruída, gente que foi traído na vida, gente que quebrou financeiramente e só lhe restou a sarjeta da rua. Só lhe restou o sofrimento abandonado ou o sofrimento solitário das calçadas na rua. Isso é o que acontecia com aquele homem que está ali. Ele não era bandido, ele não era um cracudo, ele não era um malfeitor, ele não era um ladrão. Ele estava ali deitado porque foi assaltado. Então, ninguém que olha para uma pessoa abandonada, caída na sarjeta, pode pré-julgar aquela pessoa e dizer quem é aquela pessoa, até que nós a conheçamos. Muito bem. Jesus conta essa história porque uma pessoa lhe perguntou quem era o seu próximo, a quem ele deveria ajudar. E Jesus então contou essa história. E quando Jesus conta a história, Jesus disse que 3 pessoas também desceram de Jerusalém e passaram por aquele homem. Desceu um sacerdote, desceu um levita e desceu um samaritano. E é sobre essa história que Jesus desenvolve o seu raciocínio. O sacerdote, o que todo mundo esperava do sacerdote é que ele fosse um intercessor, de que ele fosse alguém que trabalhasse entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Era alguém que se compadecesse das pessoas. Gente, o que nós vamos esperar de um sacerdote, senão a demonstração de amor, senão a demonstração do altruísmo, senão a demonstração de carinho, a demonstração da caridade? O que nós vamos imaginar de um líder religioso, de alguém que é responsável por orar pelas pessoas, alguém que é responsável por ministrar a bênção de Deus sobre as pessoas? Se nós estivéssemos vendo um filme, todos nós diríamos, o sacerdote vai parar ali agora, vai orar por aquela pessoa, vai ajudar, vai abençoar a vida dessa pessoa, vai ser legal, vai ser um encontro maravilhoso. E aí o sacerdote vem, olha para a pessoa e muda de calçada. Passou ao largo. Sabe o que é passar ao largo? É se distanciar. É mudar o rumo. É trocar de calçada para não encontrar com aquela pessoa. Que decepção. Um sacerdote. Hoje nós chamaríamos de o pastor. Que decepção. Tá bom, foi embora, que Deus o tenha. Desceu um levita. O levita está acostumado a trabalhar, o levita é obreiro, mano. Deixa eu falar sobre o levita aqui, que tem uma galera que ainda insiste nessa bobagem de levita porque canta na igreja. Ops, desce daí. Porque você acha que canta na igreja é levita? Você está completamente enganado.
Levita é quem monta e desmonta o tabernáculo, beleza? Levita é quem rala. Não que os músicos não ralem. Mas você só pode ser considerado levita se você rala. E todo mundo que rala é levita. Todo voluntário é um levita. Porque os levitas eram responsáveis para cuidar do serviço religioso. Desde a montagem e desmontagem até a ministração da oferta. Então, levita é todo aquele que trabalha no serviço religioso. Não é o cantor. Não é o ministro de louvor. Tá certo? O ministro de louvor, ele tem um ministério do louvor, do cântico. Tá certo? Então, ele é um levita que atua no ministério do louvor, ou no ministério de louvor. Eu sou um levita que trabalho limpando banheiro. Aqui tem vários levitas que trabalham estacionando carros. Todos nós somos levitas. Amém? Dito isso, desce um levita. Pô, levita não, levita está acostumado, né? O levita é o cara que rala, está acostumado a ajudar os outros. É a pessoa que a gente está vendo ali toda hora, levando as pessoas para o centro de recuperação, carregando gente, dirigindo. Um levita. Só tem um problema aqui. Não tem ninguém olhando. Dessa vez, não tem câmera. Dessa vez, não tem fotógrafo. Dessa vez, não tem plateia. E eu já disse, vou repetir, quem nós somos? Nós somos quando ninguém está nos vendo. Quem nós somos só se revela quando estamos sozinhos. Aí o nosso caráter se revela. E o levita, o levitão, levita. Trabalhador. O cara que rala, o cara que ajuda, o cara que abençoa. O levita, o trabalhador, quando ele olha a pessoa caída, ele não pergunta quem é. Ele se afasta e passa de largo. Vai embora também. 32, também o levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Mudou de lado. Um levita, que decepção! Talvez ele diga assim, hoje não era a minha escala, pô. Hoje não é meu dia, não. Eu já ajudo gente todo dia. Hoje eu não estou na escala. Tem gente que só é levita quando está na escala. Tem gente que só ajuda, só é voluntário quando está na escala. Se o nome dele não está na escala, pode morrer que não tem problema nenhum. Não é meu dia, pô? É só mais um miserável aí na estrada. Não é meu dia hoje. Hoje não é comigo. Banheiro está sujo? Sinto muito. Hoje não é meu dia. Não estou na escala hoje. Esse levita fez exatamente isso. Estou falando para você não, né? Não estava na escala. Foi embora, passou direto. Que decepção. Se nós estivéssemos vendo o filme, decepcionados. Aí, de repente, me surge um samaritano. Gente, samaritano não. Pensa num negócio esquisito. Para eles, né? Obviamente. Para a cultura judaica. Samaritano. Samaritano é o cara que você olha, todo mundo olhava assim, isso não vale nada. Cara. Isso é uma mistura de gente. Nem conhece a Bíblia. Quer adorar a Deus de jeito esquisito. É, porque os samaritanos adoravam diferente. E quem cultua diferente é esquisito para nós, é samaritano. Aí me vem um samaritano, nada a ver o samaritano, nada a ver. E o samaritano, logo o samaritano, ele me vem e ele para e ajuda a pessoa. Aí pirou, deu nó. Porque, gente, o cara que estava só porque não estava na escala não ajudou. O pastor não ajudou. E um cara que nada a ver parou para ajudar. Ajudou,
limpou o cara, sarou a ferida, ungiu ele, botou ele no seu transporte, levou para a hospedaria, pediu para cuidar e bancou o tratamento. Aí, ainda disse assim, ó, eu vou lá e volto. Quando eu voltar, você me disse se gastou mais alguma coisa que eu pago tudo. Jesus usa esse exemplo, porque quando ele fala do levita, o levita fala assim, eu faço, não fazendo porque eu já sou levita. Olha a maldição do cargo, do nome, do título, né? O levita, por ser levita, ele já se acha. Olha aqui para mim, você conhece alguém que dá carteirada em você? Que fala assim, sabe quem está falando? Eu sou obreiro. Cara. Tu conhece alguém assim? Dá vontade de rasgar a carteira dele. Tem gente que adora dar carteirada. E acha que dar carteirada já é suficiente. Que o fato dele ser levita já diz tudo, já fez tudo. Já. Mas o samaritano não é nada. Não tem título nenhum, não é nada. O 33 diz o samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Diante da situação, o samaritano entendeu e agiu de acordo com o grande mandamento. E aí a gente pega o samaritano, que foi o único que sensibilizou, e diante daquela situação, ele toma uma atitude. Ele tem caridade. E ele agiu exatamente como Deus deseja que todo voluntário age. De acordo com a Bíblia, de acordo com a lei. Ele fez o que se espera de um voluntário. Amar e servir. O samaritano, ele ama aquela pessoa. Minha pergunta para você é essa. Ele conhecia aquela pessoa? Não ouvi. O samaritano conhecia aquela pessoa? Sabia se era um cracudo ou se era um assaltado? Não, não sabia. Podia ser um ladrão? Sim ou não? Sim. Podia. Mas podia não ser também. Então o que o samaritano viu ali? Ele viu um ser humano. Ele viu alguém que precisava ser amado. E tudo que as pessoas precisam é serem amadas por nós. Independente do que elas são ou do que elas estejam fazendo. O que nós precisamos é amar as pessoas. Amar as pessoas. Mas se ele for um cracudo, ame. E se ele for um empresário quebrado, ame. E se ele for um empresário bem-sucedido, ame também. Porque a nossa função é amar. Amar e servir. A nossa função é amar e servir. A nossa função é amar e servir. Amar primeiro, servir depois. Porque se eu amo, eu vou servir bem. E aí o samaritano entendeu isso. E aí Jesus, ele vem e pergunta, vem cá. A pergunta de Jesus é sinistra. Sinistra. A pergunta de Jesus é, preste atenção na pergunta de Jesus na sequência desse texto. Porque Jesus pergunta assim, aliás, um rapaz pergunta, quem é o meu próximo para eu amá-lo? Olha a pergunta dele. Gente, quanta gente jogado na calçada tem hoje na cidade do Rio de Janeiro? Dá para ajudar todos eles? Não. Isso é uma chave. Porque tem gente que não ajuda ninguém, porque diz assim, não dá para ajudar todo mundo. Aí Jesus matou eu e você com uma resposta. Uma pergunta, aliás. Jesus diz assim, quem foi o próximo daquele homem? Ué, inverteu. Não é de quem aquele homem era próximo. Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem? Quem quis. Diga comigo, quem quis? É isso aí. Servir é uma questão de voluntariedade. Amar é um dever nosso. E servir é uma questão de voluntariedade. Eu só vou servir se eu quiser. Porque quando alguém me obrigar, eu vou fazer mal feito. Quando alguém me obrigar, eu vou dizer, hoje não é minha escala. E vou embora, vou passar direto.
Quando alguém me obrigar, eu digo, hoje não é dia de culto, então eu não tenho que pregar hoje. Porque eu só faço pela obrigação. Se tornou uma obrigação. Mas o samaritano não tem obrigação de nada, ele amou a pessoa. E porque amou, ele serviu. Então, esse é o espírito, é amar para servir. Servir a quem? A todos. Servir a Deus, servir a igreja, servir as pessoas. Mas a quem exatamente? Quem é a pessoa a quem eu quiser ser próximo? Então, o segredo desse texto, e a grande verdade desse texto é, de quem eu quero ser próximo hoje? Essa é a pergunta. Então, eu tenho que eleger e dizer assim, ó, eu hoje quero ser seu próximo. Eu quero lhe servir. É isso que nós precisamos. Eu decido de quem eu vou ser próximo. E aí, eu vou trabalhar e vou ajudar. Isso é voluntariado, gente. Isso é ser voluntário. Então, nós precisamos tratar isso como uma cultura. É amar e servir. Amar e servir. E o rosto da pessoa, eu não quero saber quem é. Não, aquele ali, não. Aquele ali eu não vou servir, não. Vou falar só da minha igreja, tá bom, pessoal? Você viu gente que está servindo a ceia? Bandeja da ceia na mão. E o obreiro fala assim, ó, serve nessa fila aqui, que eu vou servir na outra. Mas por quê? Porque fulano eu não sirvo, não. Misericórdia, larga essa bandeja miserável e vai embora. Porque se isso acontece com a bandeja da ceia, isso acontece com o cracudo na rua. Isso acontece com os mendigos, com pessoas que a gente não conhece. A gente faz isso com gente que conhece. Então, a quem eu vou servir? Pessoas sem rostos. E o mais difícil nosso é tirar o rosto da pessoa para servir ao ser humano. Porque se nós rotularmos as pessoas, a gente tem dificuldade para servir. E quando eu esqueço o rótulo, eu vou servir simplesmente. Você já viu gente que quando vai conseguir um lugar para o morador de rua, ele trata de uma forma, e quando ele vai conseguir um lugar para a celebridade que chegou, ele trata de hoje? Ou de outra forma? Já viu gente assim? Miserável. Porque Tiago falou que não pode ser assim. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não estou falando de onde eu vou colocar um e de onde eu vou colocar outro. Eu não falei isso. Estou falando da forma de tratamento. Se chega alguém mal vestido, miserável, senta ali, ó. Se chega alguém bem vestido, vem comigo, vou te levar. Só porque estava bem vestido? A gente precisa começar a tirar o rótulo das pessoas, tirar o rosto e servir o ser humano. Porque aí eu não sei a quem eu estou servindo. Eu trabalho em eventos que a gente nunca sabe quem está ali. E aí quando acabam os eventos e quando vem no pós-evento, que as pessoas vão testemunhar, isso é marcante, porque as pessoas falam assim, gente, que coisa bacana essa equipe inteira. São mais de 200 pessoas servindo. Que coisa bacana! Essas pessoas servindo sem saber nem quem nós somos. Elas servem a gente com amor, com uma dedicação. Ela não me conhece, ela me serve. E aí tem gente que fala assim, eu estou acostumado a ser servido, a ser bajulado, porque as pessoas me conhecem. Então, as pessoas me bajulam e me servem bem, porque elas sabem quem eu sou, elas conhecem a minha posição, mas aqui ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou e eles me servem do mesmo jeito. E eu fiquei encantado com esse amor. É disso que nós estamos falando. É aprender a servir as pessoas independente de quem elas sejam. Servir bem, sempre. Independente de quem seja. Essa é uma cultura que nós precisamos
desenvolver. E quando nós falamos de cultura do voluntariado, essa cultura vem pelo ensino, e é por isso que nós estamos aqui. A gente tem que ensinar as pessoas a servirem com amor, a servirem com dedicação, a serem voluntários no que fazem, e tem que ensinar. Nós precisamos ensinar as pessoas a servirem, porque, gente, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvido diariamente, porque nós corremos o risco de desfalecermos. Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, nós precisamos fazer o bem a todos, sempre que for possível, você deve fazer o bem, sempre, sem cansar, porque é possível que a gente canse. Então a gente tem que estar ensinando toda hora. Para criar uma cultura, é necessário investir tempo, ensinar com eficácia, ter constância e disciplina e muita intencionalidade, ou seja, saber por que se faz o que se faz. Isso é muito importante, gente. Por que o recepcionista ri e sorri para o visitante? Por quê? Sabe fazer palhaçada para parecer engraçado? Não, porque aquele visitante é alguém que pode não ter visto um sorriso a semana inteira. Então nós sorrimos intencionalmente, para que ele se sinta bem, para demonstrar amor, para quebrar o gelo, para que ele se sinta acolhido. Então eu sei por que eu estou sorrindo. Eu não estou sorrindo para uma irmã com o desejo de cantá-la. Não é isso. Eu não estou sorrindo para o irmão para dar bola para ele. Não é isso. Eu não estou sorrindo para uma pessoa para pedir dinheiro emprestado. Não é isso. Eu estou sorrindo para que ela quebre o gelo e se sinta bem. Se sinta bem recebido. Então o meu sorriso, ele tem um propósito. Ele tem um objetivo. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso. Isso precisa ser treinado dia a dia. Quando eu arrumo as cadeiras, quando eu coloco pessoas em determinados lugares, tudo isso tem um propósito. Quando eu pego alguém e levo até o lugar dele para ele sentar, isso tem um propósito. Eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Gente, você quer me deixar triste? É numa reunião, o voluntário, pegar um visitante, o cara chegou a primeira vez, não sabe o que é igreja, não conhece nada, ele nunca foi numa igreja, dizem que igreja é um negócio chato, dizem que vão obrigar ele a aceitar Jesus, aí ele chega na igreja, o voluntário pega ele pela mão e leva ele na ponta do corredor e fala assim, lá na 10ª tem um lugar, vai, tenta a sorte. E o voluntário sai pelo meio do corredor, e sem saber o que está fazendo, todo mundo olhando para a cara dele, e ele não sabe se vai achar vaga, e quando chega lá na frente, enquanto ele andava no corredor, alguém fez isso aqui, e ocupou a vaga que seria dele. Aí ele chega lá, ele faz assim, e tem que voltar todo aquele corredor. Sabe o que ele está falando enquanto ele volta naquele corredor? Que miséria, que desgraça, o que eu estou fazendo nesse lugar? Nunca mais eu volto aqui. Porque o voluntário não soube fazer como deveria. Então a gente tem que ensinar. A gente tem que treinar isso. A cultura do voluntariado vem pela inspiração. A gente tem que inspirar as pessoas, tem que incentivar as pessoas, a gente tem que colocar as pessoas com a consciência de que o que elas estão fazendo é para Deus. Inspirar pessoas é muito importante. Então, como é que eu inspiro pessoas? Pelo exemplo, pelo incentivo. Eu preciso inspirar as pessoas a fazerem o que fazem. O voluntariado, ele vem pelo treinamento. Eu preciso aprender a fazer. Quando eu distribuo uma santa ceia, quando eu ajudo no estacionamento, quando eu opero multimídia, quando eu opero uma câmera, quando eu fico ali, apoio de púlpito, quando eu fico no estacionamento, quando eu levo água, essa coisa da água é emblemática, eu gosto de falar sobre isso. Por exemplo, tem gente que gosta de ajudar, mas ele não foi treinado, e aí ele quer ajudar o pastor. Eu chego em igrejas que os irmãos falam assim, pastor, eu vou cuidar do senhor hoje, e eu vou levar água para o senhor, e de repente o irmão pega aquela água gelada assim, gelada, e fala, pastor, eu trouxe essa aqui para o senhor, porque essa aqui está geladinha. É para me ajudar, irmão? É para te abençoar, pastor? Não, obreiro. Você está me matando. Porque enquanto eu falo, as cordas vocais fritam aqui. Está quente. E quando eu ponho uma água, com o mínimo de gelo que seja, faz aquela... Tss, e o edema se faz na hora.
Então, com boa intenção, ele acaba de me matar e acabar com o resto da minha mensagem. Porque ele não sabe. E aí, quando eu digo assim, Varão, só tem gelado? Tudo geladinho, pastor. Faz um favor para mim. Pega uma da bica ali para mim. Que isso, pastor? Não, deixa eu te explicar, querido. É que a água tem que ser natural. Gelada não rola. Me perdoa, pastor. Puxa vida, que as pessoas gostam tanto de uma água geladinha, né, pastor? Pois é, mas não nesse momento. Então, assim, de quem é o erro? É do voluntário? Não, é de quem não treinou ele. Você entende? Então a gente precisa pensar nisso. Isso vale para tudo, gente. Isso vale para tudo que a gente vai fazer. A gente tem exemplos assim, os mais diversos possíveis. Por exemplo, pessoa que vai levar lá o microfone para o pregador, ou para a pessoa que vai falar, a gente tem microfones com chaves diferentes. Então, se você vai lá e entrega o microfone para a pessoa falar, hoje a gente tem muito isso por causa da pandemia. Entrega o microfone, não falou nada. A pessoa vai falar, ué. E agora, para ligar o troço? Como é que liga esse negócio aqui, meu Deus? Aí tem que voltar lá aqui, ó, bestalhado. Tem que apertar aqui. Então é o seguinte, ou você dá desligado e indica como liga, é só apertar aqui, ó. Tum, tum. Aqui. Ou você já dá ele ligado. Tá ligado, tá, pastor? O microfone já está ligado. Que é para a pessoa não falar bobagem. Né? Onde é que a gente aprende isso, gente? É aqui no treinamento, sábado, de manhã. Treinamento. A cultura do voluntário, ela vem pela repetição, 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 repetição da mesma coisa. Treinamento é isso, a gente tem que repetir a mesma coisa toda hora. Esquema da Santa Ceia. Sua igreja tem Santa Ceia? Tem, claro que tem. Na nossa também tem. Então, os obreiros fazem uma coreografia para distribuir a ceia. É muito legal quando os obreiros erram, para não dizer que é trágico. Porque tem obreiro que é empolgado. O líder está falando, ou o líder não falou, mas ele não prestou atenção, enfim. Chega na hora de servir a ceia, cada um tem um corredor. Então ele pegou a bandeja e ele vai embora. E aí ficam 3 obreiros no mesmo corredor. Não, aí não, volta, não. Já era, aquela ceia já foi. Aquela ceia já foi. Por quê? Porque a gente não treinou aquilo. Gente, tem que ser bacana. Quando a gente acaba a performance de um evento, as pessoas que estão ali pela primeira vez precisam dizer assim, caramba, é organizado, né? É legal, muito bem feito. Treinamento e repetição, treinamento, repetição, treinar, repetir, ensinar, repetir. A gente tem que estar fazendo isso sempre. E treinando, gente. É a unha cortadinha, é o esmalte na cor certa, é o cabelo na tonalidade certa, é tudo presinho, bonitinho, tudo bacana. É o terno alinhado, bonitinho, tudo bacana, é a camisa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, obreiro. Aquela camisa laranja não está rolando mais. Troca. Tem coisas que não rolam, gente. A gente está ministrando para as pessoas. Aquela sainha aqui não rola. Porque você está ministrando para as pessoas. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. E isso tem que ser uma constante toda hora. A gente tem que ter essa noção. A gente está ministrando num ambiente espiritual. As pessoas não podem se distraírem com outras coisas.
E como é que a gente aprende isso? É treinando e repetindo, repetindo e treinando, repetindo e treinando. Nós precisamos entender isso a todo momento. Voluntariado é um chamado de Deus. O que significa servir? Servir é um esforço que uma pessoa investe em favor de outra ou de uma comunidade, de cujo serviço outras pessoas se beneficiarão. Além disso, é bom lembrar que não necessariamente quem está servindo receberá algo em troca, e normalmente não recebe. Aí eu fico pensando o seguinte: se a pessoa não recebe nada para fazer o que faz, por que faz mal feito? Não dá para entender isso. Não dá para entender. Então nós precisamos compreender que se nós estamos fazendo aquilo ali, não estamos... Porque o trabalho lá, o emprego, para trabalhar lá pro Labão lá da vida, que você tem que ir lá e deixar ele ficar rico, mas você vai lá trabalhar porque tem um cascalho no final do mês, está recebendo dinheiro. Aí você vai, às vezes vai obrigado, às vezes vai de má vontade. Mas no reino de Deus você faz para ganhar o quê, gente? Então, se nós estamos fazendo para Deus, como é que a gente consegue fazer mais ou menos? Não tem lógica. Por que nós servimos, gente? Por que nós servimos? Porque Deus nos alcançou pelo serviço. Nós fomos alcançados por isso. E hoje nós queremos servir também. É por isso que nós servimos. É porque é para Deus. Deus está recebendo o que fazemos. Como é que nós servimos? Da melhor maneira possível. Nós servimos com excelência, da melhor forma possível. A quem nós servimos? A qualquer um. Nós servimos a Deus, nós servimos a igreja e nós servimos a comunidade. Eu tenho que ter essa consciência. Em primeiro lugar, eu tenho que servir a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Com o meu louvor, com a minha gratidão, com a minha vida íntegra, com a minha retidão. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a igreja nas atividades que eu tenho ministeriais, no meu serviço voluntário, e eu sirvo a comunidade da mesma forma. Qual é a diferença entre servir a igreja e servir a comunidade? Eu sirvo a igreja porque são meus irmãos, eu sirvo a comunidade para ganhá-los para o reino de Deus. Então, não há diferença entre os que servem aqui dentro e os que servem lá fora. Aqui na igreja, nós temos o ministério do ID, por exemplo, que é um ministério voltado para a rua. São obreiros e obreiras, gente, voluntários que servem na rua. É quentinha, é reconstruindo casas, abastecendo centros de recuperação, cuidando dos moradores de rua, cuidando de pessoas que não têm roupa, que não têm isso. Então, a gente serve a comunidade. Qual é a graça de ficar distribuindo quentinha na rua? Não tem graça. Isso é serviço. Isso é amor. Mas só serve uma vez por semana. Você serve quantas vezes por semana? Não serve nenhuma? E está criticando porque eu sirvo uma vez? Você entende o que eu estou falando? Tem gente que acha que é desnecessário. Mas você só serve quentinho uma vez por semana? Mas você não serve nenhuma, está reclamando de mim? O que nós temos que fazer é servir todos os dias. Então eu sirvo um dia, você serve o outro serve o outro, e assim a semana se completa. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então a gente tem gente servindo em várias direções. E tem gente que foi chamado para servir a igreja, e tem gente que foi chamado para servir a comunidade, como ministério. Cada um vai fazer o melhor que puder. Nós servimos nessas 3 dimensões. Depois disso, nós precisamos pensar no voluntário como um exército, como gente que se alistou para cerrar fileiras e para fazer um trabalho magnífico para o Senhor. Na próxima aula, nós vamos falar desse voluntariado como um exército poderoso de gente que serve a Deus com alegria, com dedicação, sofrendo muitas vezes, pagando preços, pagando com as suas dificuldades, mas servindo ao Senhor com toda alegria. Não perca. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no chat e assim que puder, nós vamos te responder. Deus te abençoe e até a próxima aula.